Bom, pessoal, então, muito boa noite para todo mundo que está aqui. Eu vou falar um pouquinho, um assunto muito interessante, é sobre o homem e as suas conexões, o homem e as suas conexões, tá? Esse material é um material de pesquisa grande que eu fiz. Eu diria que é uma aula magna, aquela aula que você estuda durante anos, e aí essa aulinha agora é fruto disso, de anos de estudo mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da relação entre o planeta e o homem, da relação entre o planeta e o universo, e o homem com ele mesmo, e o homem com outros seres humanos, com os animais. Na verdade, a gente vai fazer um passeio incrível. Eu quero começar com uma história de uma vez que eu peguei o avião e fui para a Europa, né? E no trajeto eu sobrevoei o deserto de Saara. Vou pedir para todo mundo, por favor, fechar o microfone, por favor. Eu sobrevoei o deserto de Saara e foi uma coisa muito incrível, porque era tudo assim naquela cor característica, né? E estava amanhecendo, então ainda tinha alguns pontos de luminosidade das pequenas cidades. E eu fiquei pensando, né? Nossa, esse mundo, ele parece ser grande, mas na verdade é tudo tão pequeno. Olha aqui pertinho, né? Eu tô olhando, imagina, tem comunidades que estão morando ali. Nossa, que coisa, né? Assim, me fiquei muito impactada. E depois, mais adiante, o avião atravessou ali o mar, né? Mediterrâneo, e cheguei na Itália. E a hora que eu cheguei na Itália, eu falei, nossa, é muita cidade, é muita coisa, é muito denso de gente, de população. Mas isso para dar uma dimensão um pouco desse mundo, como é diverso, como as coisas são diferentes, né? É muito bonito a gente pensar que em cada lugar desse tem uma família, uma consciência, um estilo de vida, uma maneira de pensar, né? E essa humanidade que poderia nos separar, na verdade, é o que dá a diversidade entre a gente e que nos deixa tão rico, né? Enquanto seres humanos. Mas, continuando aqui, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que é tão curiosa, né? Acho que todo mundo já ouviu falar na ressonância Schumann. Eu não sou física, nem especialista em ressonância Schumann, é uma coisa que nos intriga muito, mas a ressonância Schumann é, é, é uma ressonância, na verdade, que se dá porque a Terra ela é um grande ímã e esse ímã emite, né, uma energia que quando chega lá nas fases mais externas, né, da atmosfera, ela bate ali e acaba voltando, como se fosse uma caixa de ressonância mesmo. Então, por isso que ela chama de ressonância Schumann. Ela tem uma frequência específica, e algumas pessoas questionam se haveria alguma correlação entre a ressonância, mudanças nessa ressonância e aumento de doenças psiquiátricas. E essa história começou porque parece que quando as pessoas estão fora do planeta, né, em viagens espaciais, elas têm uma certa tendência a um sentimento, como se fosse sentimento de isolamento, mas uma coisa muito forte. Então, será que seria falta dessa ressonância, né? Bom, então tem um artigo muito interessante que foi publicado por um grupo de japoneses que viu que essa ressonância Schumann ela pode afetar, por exemplo, a pressão arterial. Então, quer dizer que já se admite que a ressonância Schumann pode ser mais alta ou mais baixa, tá? Existem umas teorias da conspiração que falam que a ressonância está mudando, que isso já é mudança provocada por nós mesmos aqui, que nós estamos muito acelerados e a ressonância também está diferente. Bom, mas eu não vou entrar nesse contexto. Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso.
Mas eu vou me ater o que fala o artigo. Primeira coisa que me chamou a atenção é por que a ressonância muda. E aí eles falam que quando existe uma explosão solar, por exemplo, a ressonância Schumann pode ser diferente. Ela pode aumentar. E isso faz com que a pressão arterial possa diminuir. Olha que interessante. Quer dizer que a Terra tem um relacionamento com o Sol e nós temos um relacionamento com a Terra. Porque quanto mais alta a ressonância Schumann, mais baixa é a pressão arterial e melhora a saúde das pessoas. Eu achei incrível essa informação, né? Então, isso nos mostra que não existe isolamento, né? Não existe. E até entre os corpos celestes não existe. Bom, vamos para um outro estudo que foi feito, e esse já falando de que é possível que o estresse que nós temos reclamado tanto hoje, ele tenha relação com geomagnetismo, com essas forças da Terra. Bom, e eles falam coisas incríveis, porque, deixa eu só aprovar aqui essas pessoas. Pronto. Eles falam que nós estamos com respostas exageradas aos estímulos ambientais. E o artigo fala isso claramente. O que eles falam? Eles falam que nunca a nossa vida, entre aspas, né, para a gente que tem as coisas, não vou falar no mundo inteiro porque parece muito injusto, mas nunca foi tão confortável, né? A gente tem geladeira em casa, a gente não precisa plantar para comer, a gente consegue ir no mercado e comprar. Para alguns, né, gente? A gente sabe que não é para todo mundo, tá? Não vou entrar na questão da justiça ou injustiça social. Mas, olha bem, mesmo nós que temos essas condições, nós estamos estressados. Nós vivemos correndo, nós estamos sempre estressados. Então ele fala que nós estamos com respostas exageradas aos estímulos ambientais. Nós estamos com estresse. E esse estresse pode realmente ter relação com esse geomagnetismo. E ele fala que o geomagnetismo tem correlação com a melatonina, a produção de melatonina, que regula os ciclos do dia e da noite, né? Que é a substância que nos faz sentir sono, né? E também o geomagnetismo interfere na regulação do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Para quem não se lembra o que faz o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, é principalmente a produção de cortisol e regulação do ciclo do estresse mesmo, do acorda de manhã, né? Tem mais sono à noite, tudo isso, tá? Então quer dizer que nós estamos alterados e que um dos responsáveis é alteração no geomagnetismo, tá? Olha que bonito esse artigo, né? Achei muito interessante. Bom, aí eu peguei dois aqui bastante recentes, né? Dei uma atualizada nessa aula, um de 2018 aqui, né? E esse aqui de 2019. E são artigos bem difíceis de ler, porque esse negócio de física, eu vou te contar, acho que eu pulei, né, no meu tempo de escola. Mas é interessante porque esse primeiro artigo da esquerda, eles fizeram experimentos com caixas de ressonância, né, imitando a ressonância Schumann, que é essa ressonância da Terra, em células cardíacas de ratos. E eles viram que realmente a ressonância, quando está naqueles mesmos hertz, que são os hertz da nossa Terra, ele dá um efeito cardioprotetor. E que quando está alterado, ele também dá um efeito de alteração. E aqui também, com células tumorais, aqui foi um experimento in vitro, tá? Eles fazem essa baixa frequência eletromagnética aqui, imitando a ressonância Schumann, tá? E isso faz com que iniba o crescimento do tumor.
Então, olha que interessante tudo isso, né? Talvez a gente nunca tenha pensado que nós temos uma relação tão profunda com o nosso planeta. Bom, e existem grupos que só estudam essas coisas estranhas, gente, essas coisas muito estranhas, malucas, né? E é muito interessante, porque olha só, existe esse IONS, que é o Institute of Noetic Sciences, e a gente fica, nossa, Noetic Sciences, ciências não éticas, né? Mas não existe dentro da ética uma área que é noética, né? Que estuda fenomenologia. Eu também me perguntava muito isso, mas eles estudam fenômenos. Esse grupo só estuda isso. E aqui eu já coloco aqui em cima um artigo de 2012, bem interessante, tá? Que eles se perguntam se a consciência, né, pode interferir no experimento da dupla fenda. E o experimento da dupla fenda é um clássico da física, tá? Eu vou explicar aqui com as minhas palavras, não sou física, mas eles colocam um aparato metálico de chumbo com duas frestas, que são duas pequenas fendas. Na física, e eles lançam um espectro, que é a energia, tá? Que a gente, um elétron, né, por exemplo, e ele atravessa a fenda e do outro lado ele faz uma manchinha na chapa de raio-x que está atrás da fenda. Aí o que que acontece? O que que eles perceberam? Que quando existia um observador, alguém olhando o experimento acontecer, esse espectro, muitas vezes, ele desviava o caminho. Era como se o olho da pessoa pudesse interferir no voo desse espectro energético. Ai, gente, é muito louco isso. Me fez até lembrar quando ia uma tal pessoa na minha casa, né? Quando eu era criança, minha mãe falava assim: gente, tira as avencas daqui! Vamos tirar essas avencas, tudo, esconde, porque a dona fulana tá chegando, né? E é engraçado, né? Porque a dona fulana chegava e secava as avencas. Como que o olho dela fazia isso? Eu não sei, mas eu sei que esse artigo, ele fala de 6 experimentos de dupla fenda. E ele coloca observadores, sem observador, né, o grupo controle, e coloca um grupo de observadores que são meditadores treinados. E adivinha, os meditadores treinados, eles têm mais capacidade de fechar a fenda. Ou seja, não deixa o espectro energético passar. E aí já começa a ficar muito estranho tudo isso, né? Mas esse pessoal desse IONS só faz isso, estuda coisas estranhas. E é bom para a gente também dar uma situada na gente de que nós não sabemos tudo. Nós temos as nossas limitações. A ciência tem as limitações. Então é bom de vez em quando dar um chacoalho na ciência, né? E apesar de eu achar que a ciência é vida, mas é bom também a gente não ter crença dentro da ciência. Isso não existe. Então também é crença. Bom, e eu apresento para vocês essa figura aqui, né? O Dr. Jim Radin. Ele é desse grupo. Eles são todos assim engenheiros, físicos. Eles são assim multidisciplinar, bem multidisciplinar. Bom, então só resumindo, né? Então foram realizados vários testes para saber o possível papel da consciência, ou seja, de um observador, no colapso da função da onda espectral. Eu coloquei a palavra como estava no artigo, porque eu jamais seria capaz de falar com as minhas palavras essa frase. Então, eles observaram um efeito curioso em que os objetos quânticos, né, parecem se comportar de maneira diferente quando observados e quando não observados. Então é bem estranho mesmo pensar que, né, isso acontece. Bom, então o Jim Radin também, ele tem um livro chamado Mentes Interligadas. Eu achei muito interessante porque lá dentro tem várias coisas muito estranhas que eu quero comentar com vocês. Então, ele fala que tem evidências científicas de telepatia, clarividência e outros fenômenos. Bom, aí me interessou muito, porque ele cita dentro do livro
é uma correlação entre eventos importantes com alterações em padrões de geradores aleatórios, mesmo antes dos fenômenos acontecerem. Então, ele cita, por exemplo, primeiro, o que são esses geradores aleatórios? São computadores que aleatoriamente eles geram 0 ou 1. Então, eles ficam o tempo inteiro gerando ou 0, ou 1, ou 0, ou 0, ou 1, ou 1, ou 1, ou 0, aleatoriamente. Então, a chance de sair ou 0 ou 1, que nem no cara e coroa, é 50%. Bom, até aí nós entendemos. Tem desses geradores aleatórios espalhados no mundo inteiro, em mais de 70 lugares do mundo. E eles percebem que quando um evento importante acontece ou vai acontecer, esses geradores aleatórios assumem um padrão não aleatório. Ao invés deles ficarem 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, eles ficam 0, 0, 0, 0, 0, 0 ou 1, 1, 1, 1. E a chance disso acontecer é muito rara aleatoriamente, quer dizer que o padrão deixa de ser aleatório. Então, o que ele fala? Que antes da queda das Torres Gêmeas, ele fala diversos eventos assim, tem o julgamento do J.O. Simpson, que é um jogador americano, daquele futebol americano, eu acho, que parece que assassinou a esposa, foi uma comoção nos Estados Unidos. Então, ele cita esses casos com alteração na frequência dos geradores aleatórios. E é claro que a gente vai lembrar do dia que a gente estava nervoso e o computador apagou e a gente perdeu todo o nosso trabalho, ou que a gente tinha que telefonar com urgência e o coração disparado, aquela coisa toda, e a gente travou o celular desligou, de repente descarregou a bateria, umas coisas meio estranhas, né? E acho que cada um de nós já teve essa experiência. Imagino que sim. Aí a gente vai anotando aí para as perguntas, depois a gente abre para a gente conversar um pouquinho, tá? Bom, e ele cita aqui dentro um experimento, que é um experimento que me chamou muita atenção. Ele foi feito em cultura de células com astrócitos, que são células cerebrais, né? Astrócitos, são o sistema nervoso central. E em placas de cultura, aí um grupo de pessoas que fazem aquele jorei. Não sei se vocês sabem o que é esse jorei, da igreja messiânica. É uma espécie de transmissão de energia que é conhecida, bastante conhecida lá na igreja messiânica. Então, eles colocam esses meditadores jorei, vamos assim chamá-los, numa sala e atrás das cortinas tem geradores aleatórios. Então, aqui nesse gráfico dá para ver que os padrões, eles oscilam, né? Assumindo um padrão aleatório. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, dos 3 geradores. Mas, de repente, no início da experiência, existe um padrão não aleatório acontecendo, tá? E pela escala, pelos cálculos e pelo número de vezes que gerou aquele padrão, a chance disso ser aleatório e ser um erro era de 1 em 1,3 milhões. Quer dizer, era muito difícil isso ser uma coisa ocasional. Não foi. Foi um padrão não aleatório. Quer dizer que houve uma energia naquele momento, algo que a gente hoje não sabe explicar ainda. No momento da experiência ou a intenção modificou os padrões aleatórios para não aleatórios. É bem legal isso, né? Incrível. E aqui só para mostrar esse projeto de consciência global que eles têm, tá? Esse instituto Noetic Sciences, que é uma colaboração internacional de cientistas e engenheiros, e eles estão sempre coletando os dados desses geradores aleatórios no mundo inteiro, tá? São 70 locais no mundo que há pelo menos 15 anos eles estão fazendo isso, né? Bom, aqui tem no Brasil, em 2 lugares, tá? Eu sei que um é no Rio de Janeiro, o outro é um pouco mais para cima, e imagino que deva ser o Minas ou Bahia, não dá para saber exatamente no mapa onde que é, mas aqui tem. Um eu tenho certeza que é no Rio de Janeiro. Mas olha, tem aqui ó, na África,
bastante nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e assim por diante, tá? É bem legal isso. Bom, eu vou falar alguns outros experimentos que vão embasar um pouquinho depois a nossa discussão, que são bem interessantes. Tem um experimento sobre intenção de cura à distância, feita à distância, né, sem as pessoas se encontrarem, só a intenção de cura. Eu envio a cura para você, né, à distância. Em mulheres que fizeram cirurgia de reparo de mama, colocaram prótese mamária. E aí, eles mediram a quantidade de deposição de colágeno que tinha na ferida cirúrgica, tá? E aí, eles viram que não teve diferença entre as pessoas que receberam a intenção de cura e as pessoas que não receberam a intenção de cura. Quer dizer, o grupo era um grupo pequeno, era um estudo muito pequenininho, um estudo exploratório, mas ele não viu diferença, mas eles viram uma coisa, que aí fica difícil a gente explicar. Quem teve câncer de mama e por isso teve que fazer reconstrução, parece que teve mais colágeno do que aquela que que foi fazer por motivo estético. Então isso já foi uma coisa bem estranha. E eles relatam isso e não fazem muitas explicações, tá? A segunda coisa é que as pacientes com reconstrução de mama por câncer, né, que tiveram câncer e depois tiveram que reconstruir, tiveram uma melhora no humor, que eles avaliaram o humor também dessas pessoas. E aí eles avaliaram também uma coisa bem interessante, a percepção do aplicador, ou seja, quem enviava a intenção de cura podia sentir claramente, e teve significância estatística, se a pessoa estava bem emocionalmente ou se não estava bem. E eles acertavam todas, olha aqui. Então, eles disseram que quanto mais leve a aplicação, mais colágeno era depositado, isso teve correlação, e o aplicador sentia o estado mental das pessoas. Então, é bem interessante também. Bom, e aí, eu acho bem interessante, porque eu sempre estou acompanhando alguma publicação desse grupo, desse IONS, né? E foi, foi publicado, acho que, deixa eu ver se dá para ver quando exatamente aqui, que eu não estou enxergando, 2017, né? Numa revista, uma espécie de um manifesto, de uma... Eles fizeram uma espécie de um manifesto da ciência na era pós-materialista. E eles dizem, nesse artigo, que nós vivemos uma mudança de paradigma que é definida como uma visão ampliada e unificada da realidade. Então já começa uma coisa bem diferente aí, porque a ciência ela tem um paradigma e ela não considera o ser humano na sua visão integral, né? Ela considera o corpo físico, os parâmetros bioquímicos e tá. Não considera ele assim o ser humano na sua energia, na sua parte espiritual, não considera as outras partes. Bom, então o que é essa era pós-materialista? É quando muitas anomalias experimentais são relatadas, os paradigmas entram em crise. Quer dizer, nós estamos nesse momento, porque nós estamos em crise, acho que em vários aspectos, inclusive na ciência. Mas não estou falando de anticiência, não, tá? Não estou falando de terra plana, essas coisas. Isso para mim é um horror. Mas algumas coisas a gente precisa abrir realmente. Então, esses paradigmas entraram em crise, né? E quando isso acontece, novas visões de mundo vão nascer dali, né? E vão se tornar consenso. E assim muda o paradigma. E eles falam que eles têm uma plena convicção de que essa nova ciência está surgindo, né? E só para dizer, né? Essa pesquisa na era pós-materialista não é muito fácil.
no mínimo, não tem financiamento. Então, por isso, talvez a gente não tenha feito esse rompimento de paradigma. Então, só para explicar um pouquinho, teve um historiador e filósofo muito importante chamado Thomas Kuhn, que ele fala que a ciência normal, ela gera um modelo, e esse modelo ele é aceito, mas quando ele começa a não explicar tudo, esse modelo entra em crise até que um outro modelo revolucionário vai surgir e vai ter uma mudança de paradigma, tá? Então, esse é o modelo preconizado por ele, né? Então, só para explicar aqui de novo, é como se a gente fosse quase que numa espiral ou numa escada, né? O paradigma 1 entra em crise, aí entra um paradigma 2. E ele fica até que entra em crise. E assim a ciência vai evoluindo. É a evolução dos paradigmas. Então, a ciência na era pós-materialista, eles colocam isso no artigo, ele faz um manifesto mesmo. Não rejeita observações científicas feitas até agora, mas encoraja a pesquisa translacional, ou seja, aquela pesquisa que integra tudo, né? E é bonito a gente ver isso, né? Imagina um físico junto com um geólogo, junto com um médico, junto com um farmacêutico, junto com um químico, junto com todo mundo, né? O físico, o povo, tudo, né? Essa integralidade, né? Essa coisa translacional, porque a gente não começa aqui para ali. Os conteúdos, fala, esse conteúdo é da física, esse é da química. Isso não existe, né? Existe que tudo é uma coisa só. E eles falam para que essa ciência resgata a compreensão dessa vida transmaterial que pode ser fundamental para o resgate do bem-estar e saúde. E que essa mudança, ela pode ser vital para a evolução da civilização humana. Quer dizer que nós precisamos fazer esse salto. Eles falaram isso em 2017, isso nunca foi tão verdadeiro como a gente tem visto hoje. Bom, é tão pequenininho, né, o artigo, mas coloquei aqui, né, um pedacinho e traduzi aqui, né, dizendo que quer ampliar a capacidade humana para melhor compreender as maravilhas da natureza, redescobrir a importância da relação entre a mente e o espírito. É bonito o artigo, ele é bem pequenininho. O paradigma da era pós-materialista altera a visão que temos de nós mesmos, devolvendo-nos a dignidade e poder. Esse paradigma promove valores positivos como compaixão, respeito e paz, por enfatizar uma conexão profunda entre nós e a natureza em geral. Ah, como nós precisamos disso, né? O paradigma também promove a conscientização ambiental e a preservação da nossa biosfera. Não é novo, só foi esquecido por 400 anos. Ele fala que em algum tempo a gente tinha isso, né? A vida transmaterial é a pedra angular da saúde e bem-estar, assim como praticadas nas antigas terapias mente, corpo e espírito, né? Tradições religiosas e contemplativas. Ele fala uma coisa aqui no item 2 que é muito interessante também, que é devolvendo para a gente a nossa dignidade e poder. Quer dizer, a cura está em nós. Nós adoecemos pelos nossos desequilíbrios. Se temos o poder de cura, de fazer autocura. E a mudança da ciência materialista para a ciência pós-materialista pode ser ainda mais crucial para a evolução da civilização humana do que a transição do geocentrismo ao heliocentrismo. Olha só como é que isso é importante, né? Incrível. Bom, ele não para aí, né? Em 2017, ele fez um pequeno artigo, é pequeno mesmo, viu, gente? É só isso aqui, ó. É isso aqui, né? Provocações sobre a cura. E ele diz o seguinte: a cura, nós sabemos quando havemos, né? A saúde, nós sabemos quando havemos. Então, porque as pessoas manipulam os dados para mostrar, por exemplo, que um medicamento ele é tão melhor que o outro, e a hora que você vai olhar tem 1 mês de diferença na sobrevida. Mas será que é tão melhor assim se ele custa 5 bilhões a mais aos cofres públicos? Uma pessoa física é incapaz de comprar, mesmo que seja rica?
Então ele faz uma provocação e ele conta uma história no artigo, uma historinha, falando que tem uma lei nos Estados Unidos que desobriga os patrões a pagarem horas extras quando o serviço é essencial, por exemplo, transporte de perecíveis. Poxa, a pessoa tem que fazer, seja dia, seja à noite, não precisa pagar hora extra, porque é um serviço essencial e é um serviço que não dá para ficar sem. Bom, aí ele cita que essa mesma lei, por causa de uma vírgula, deu uma brecha na interpretação que gerou bilhões, aqui milhões, em indenizações e advogados e tudo, né? Então, ele fala que na verdade, quase que uma obscenidade uma coisa dessa, porque é como na cura. Quando que eu sei que a coisa foi curada ou não foi curada? Quando eu vejo. É simples. Então, ele dá uma grande atacada nessas coisas de manipulação. Eu achei muito bonito. Bom, e aí eu peguei um artigo de 2016, é uma meta-análise de 90 experimentos de antecipação anômala. Ai, gente, esse negócio aqui, vou falar, eu acho que eu nem entendi muito bem esse artigo, mas é uma loucura. Esse artigo ele relata 90 experimentos de 33 laboratórios em 14 países. E o que é antecipação anômala? É a adivinhação, tá? Eventos futuros aleatórios podem ser previstos. E ele recolheu isso e mandou para publicação, né? E E aí ele dá umas definições aqui, né? Que essa pré-cognição ou antecipação anômala, ela pode ser definida como a capacidade de acertar ou prever eventos futuros. Na maioria dos experimentos, os participantes foram desafiados a adivinhar esses eventos e foram usadas cartinhas de baralho, lâmpadas coloridas, eventos visuais, elementos visuais no computador. Bom, aí o editor da revista recebeu aquela coisa, né, aqueles artigos, né, começou a história no artigo, em um artigo, né, de 2011, em que eles fizeram 9 experimentos de pré-cognição, e o editor da revista falou, não posso publicar isso numa revista séria como a minha, eu não posso, eu não aceito isso. E aí, o que eles fizeram? Eles pediram os dados, foram visitar o laboratório, revisaram tudo, botaram na mão de estatísticos e tudo mais e viram, bom, ninguém ia inventar um negócio desse. Tudo bem, eu publico, mas eu não entendo. Então, eles fizeram um editorial, tá? Explicando, justificando, na verdade, a decisão de publicar e encorajaram outros laboratórios a reproduzir os achados, porque eles não tiveram uma explicação para isso. Mas isso é fazer ciência. Por quê? Não é porque eu não acredito num resultado que eu não vou publicar. Se os experimentos foram conduzidos com seriedade, eu tenho que publicar. Isso ajuda a ciência e não atrapalha, né? Agora, se você tem fé em uma crença, aí você está perdido, porque você é movido pela fé e não pela ciência, né? E aí não existe uma lógica em determinadas coisas para você. Bom, enfim, eles publicaram e fizeram esse editorial. Eu achei de bastante coragem, né? E isso eu li dentro desse artigo aqui, que é uma meta-análise de 90 experimentos. Imagina, 90, de 33 laboratórios e 14 países. Não dá para inventar, né? Bom, já quase terminando aqui o nosso bate-papo, viu, gente? Que é um pouquinho demorado hoje. Eles fizeram em animais de experimentação, né, induzidos a câncer de mama, em fêmeas, né? Induziram câncer de mama e fizeram imposição de mãos, tá? Nesses animais. E eram tumores letais, né? E eles perceberam que aqueles indivíduos que receberam a imposição de mãos, houve uma barreira em torno do tumor, como se fizesse um isolamento, e esses animais tiveram uma vida normal, né? E
eles associaram essa melhoria a essa barreira do sistema imunológico, tá? Esse artigo antigo, né, ele foi publicado em 2000 e muita coisa aconteceu depois disso, né? E em conversas pessoais com um grupo no Brasil que também faz estudos com imposição de mãos e tal, houve a questão do problema do controle. Então, à direita, a gente tem um experimento sendo feito com uma pessoa treinada em imposição de mãos, tipo reiki. E à esquerda, uma pessoa que estava recitando uma tabuada, não estava pensando no assunto, né? Com umas luvinhas falsas aqui para fazer o controle. Mas no início dos experimentos, não desse artigo publicado, isso em conversas com um grupo aqui no Brasil, tá? Eles relataram que não havia diferença na sobrevida de animais que receberam e dos que não receberam, e que todos viveram mais, tanto os que tinham recebido em posição de mãos, quanto os que não tinham recebido. E é bem estranho isso, porque esses ratos deveriam morrer, eram ratos induzidos com câncer de mama, né? Camundongo induzido com câncer de mama. Então, eles falaram, será que a imposição de mãos perto, próxima, no mesmo laboratório, pode interferir no experimento? E mudaram os controles para outro laboratório em outro prédio. E eles viram que tem diferença pela distância. É como se aquela energia que a gente não conhece, ela amplificasse aquele lugar ali, ela contaminasse aquele lugar. E tudo recebesse. É como quando você entra num ambiente, né? Eu falo sempre lá o ambiente lá do Convento da Penha, né? Nossa, entra lá dentro, dá uma paz, é uma coisa tão boa, né? Estranho isso. Parece que você sente a leveza nos lugares. E esse experimento vem nesse sentido, conversar um pouco nesse sentido. Bom, enfim, eu acho que a gente tem que explicar mais essas coisas, a gente não entende bem, né? Bom, hoje, a ciência, ela já admite algumas coisas. Por exemplo, a gente já sabe que existe sinalização celular, todo mundo sabe que existe, né? Quando existe um ligante na porção externa da membrana, o sinal ele faz transdução de sinal para dentro da membrana, que pode culminar num fator de transcrição lá no DNA, ou seja, um estímulo fora da membrana pode fazer a expressão de um gene lá dentro do DNA, né? Já tá certo que existe a emissão de um tal de biofóton, que eu não sabia bem o que era, não sei muito bem explicar ainda, mas lá eu entendi um pouco na hora que eu li o artigo. E esse artigo, ele fala que a gente tem que ampliar um pouco para a questão do campo biológico humano, desse campo energético que nós temos, porque isso vai explicar tanta coisa, né? Tanta coisa. Entender melhor por que quando a gente tem distúrbios nessa coerência de padrões de energia, a gente fica envelhecido e doente, né? E que quando a gente precisa da cura e a gente entra em equilíbrio energético, a gente se cura mais, né? Então, esse artigo explora muito essa questão. E isso pode explicar também essas terapias vibracionais, acupuntura, toque terapêutico e várias coisas. Bom, e por último, quase por último, esse eu deixei até quase aqui no finalzinho do nosso bate-papo, porque é muito interessante. É uma publicação de 2016, que fala da interferência da meditação coletiva ou da intenção coletiva de paz, tá? Nesses grupos que fazem meditação coletiva e até marcam hora, você tem que se inscrever, e a diminuição de crimes violentos e homicídios, tá? Bom, então ele começa a história nesse artigo que eu peguei já a revisão, né? Mas eles falam que em 1993 foi feita uma meditação coletiva em que participaram até 4.000 voluntários de 100 países.
e eles verificaram redução de 25% de crimes violentos em Washington, nos Estados Unidos. E isso foi confirmado depois por 48 estudos. Olha que loucura, tá? Muita gente estudando essas coisas. Eu vou pegar primeiro o gráfico da direita, mostrando que tinha incidência, de vez em quando acontecia em intervalos, um crime violento, um homicídio, né? Uma coisa dessas assim, horríveis, né? Mas essa frequência era mantida sempre a mesma, mas quando existiam poucas pessoas meditando pela paz, era pouco voluntário, né? Fazendo uma intervenção. Mas quando eles conseguiram fazer uma campanha e aumentaram o número de meditadores, houve uma diminuição nos crimes violentos e homicídios. Olha só que interessante, tá? Aqui à esquerda, né, nesses dois gráficos aqui também explica, né? Aqui vai de 2002 a 2006, antes da intervenção, e depois de 2007 a 2010, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui de homicídio e aqui de crime violento. Então, não é que acontecia muito homicídio, mas depois da intervenção aconteceu muito menos. Houve uma redução significativa. E aqui também, tá? Aqui homicídio e aqui crime violento. Em crime violento também, nesse segundo gráfico, né? Existia pouco, mas houve uma redução que foi significativa, ao P da estatística aqui, mostrando que isso teve mesmo efeito. Então aí eu fico me perguntando, e até gostaria de discutir com vocês depois, será que quando acontece uma coisa, por exemplo, aconteceu a queda nas Torres Gêmeas, ou está acontecendo uma situação muito desgastante no Brasil, qual será que é a nossa parcela de contribuição em tudo isso? Será que as nossas vibrações podem interferir? Ou seja, eu também sou responsável pela queda das Torres Gêmeas, porque eu brigo dentro de casa, eu sou autoritária, eu sou egoísta, né? Então eu me pergunto às vezes esse tipo de coisa, porque é possível que se todos nós vibrássemos paz, 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 a gente não tivesse esse tipo de coisa, né? Só para a gente discutir. Bom, e do macro para o micro, né? Que eu comecei lá na ressonância Schumann e depois falei que a ressonância Schumann é alterada pela explosão solar e que isso altera a pressão arterial das pessoas na Terra. Eu também posso ser a Terra, uma Gaia, né? Para os bichos que moram dentro do meu intestino, por exemplo, ou da minha microbiota da boca. Ou seja, nós, através do nosso estresse, nós também podemos alterar a nossa microbiota. Ah, nossa, agora já é o fim do mundo. É como se nós fôssemos a microbiota da Terra. A Terra está doente, nossa microbiota terrena, somos nós todos desequilibrados. E nós, estressados, desequilibramos a microbiota que vive dentro de nós. Olha que loucura! Esse artigo é muito interessante, tá? Inclusive tem o grupo do Deepak Chopra aqui dentro. Nossa, acho que eles financiaram a pesquisa. Eles fizeram um trabalho de revisão incrível. E eu achei lindo o trabalho. Bom, eles falam várias coisas interessantes. A gente pode ter uma aula só desse artigo. Eu acho que é bem interessante. Mas eles falam que a microbiota saudável, né, isso o pessoal da nutrição, né, fala também, acontece na ausência de estresse. E aí, essa microbiota, ela produz esses ácidos graxos de cadeias curtas, que são saudáveis, protegem o organismo com ação anti-inflamatória e antitumoral. Um deles é o butirato. Então, se a gente comer bastante fibra, bastante verdura, a gente vai alimentar a microbiota saudável. E aí vai ter produção desses ácidos graxos de cadeia curta. E isso diminui, por exemplo, moléculas que são desacetilases de estonas, ou seja, que regulam o empacotamento do DNA. Ah, agora já é o fim do picada, né? De quem?
de NF-κB, COX-2, que são genes de inflamação, tá? Então a gente diminui a inflamação também. Bom, enfim, dá para discutir muita coisa, né? Por isso que é bom a gente sorrir, a gente amar e a gente ser feliz, né? E, por exemplo, respostas de experiências meditativas e religiosas, elas podem alterar o centro de recompensa do nosso cérebro, né? O núcleo accumbens, e podem alterar mesmo morfologicamente, através de aumento da massa cinzenta, várias alterações no córtex pré-frontal, região da amígdala. Tem um monte de estudo falando dessas coisas hoje, isso aqui também é uma aula separada. E por fim, nós alteramos até o nosso DNA através da epigenética, fazendo marcas específicas de acordo com o estilo de vida que a gente tem. Então, dependendo das nossas experiências, nós marcamos o nosso DNA de uma forma como se fosse um livro de histórias com várias coisas escritas. Ok? Bom, então eu vou parar aqui, porque senão fica muita coisa. Então, vocês podem abrir esses para comentário, né? Vocês podem, para não ficar muita confusão, a gente pode falar um por vez. Eu vou abrir meu vídeo aqui, dizer de novo que é um prazer estar com vocês. Não vou gravar agora, tá? Vou dar um stop aqui.